Oi, pessoal, boa noite. Estamos iniciando então mais uma live promovida pela Abessono, nessa semana que é super importante para todos nós que trabalhamos com sono. Então, a Semana do Sono, ela tem como objetivo compartilhar conhecimento entre os profissionais que trabalham com sono, mas especialmente orientar, então informar e especialmente conscientizar a população em geral a respeito da importância do sono para que se tenha uma qualidade de vida, para que se tenha longevidade, especialmente saúde. Então, a gente vai conversar com alguns colegas hoje. Eu me chamo Daiana Mortari, eu sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade de Passo Fundo. Eu sou mestre em ciências pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e certificada em sono, então, por notório saber, pela Associação Brasileira de Sono e a Sobrafir. Então, eu vou convidar aqui dois colegas para a gente discutir alguns temas a respeito de ronco e apneia, né, que são duas situações bastante comuns na população em geral. E então a gente vai fazer um bate-bola aqui, todo mundo fica à vontade para poder fazer perguntas, enfim. Então, deixa eu apresentar primeiramente a doutora Érica. Ela é fonoaudióloga pela Unesp, doutoranda em ciências pelo Laboratório de Sono do INCOR, Faculdade de Medicina da USP, mestre em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Boa noite, doutora Érica. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Joia. E o doutor Irã é técnico e analista em polisonografia, formado pelo Instituto de São Paulo, certificado pela Bessono, acadêmico de enfermagem pela FADEG e membro do Conselho de Tecnologia da Bessono. É um prazer estar aqui em mais uma equipe aqui multiprofissional, né? Então, agregando aí diversos profissionais, eu acho que teve várias lives aí trazendo esses temas multiprofissional. E é um prazer para mim estar representando os técnicos, né? De polissonografia que fazem parte aí desse grupo e que é tão importante na coleta desses exames, né? Então, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Bom, então eu vou começar aí trazendo para a nossa roda de discussões um questionamento para a doutora Érica. Afinal de contas, roncar é normal ou roncar faz mal? Explica aí, tira essa dúvida para o pessoal. Então, roncar não é normal. Ele é muito frequentemente associado à apneia obstrutiva do sono. Então, ele pode estar, sim, indicando que a pessoa está com algum problema. A prevalência da apneia obstrutiva do sono também é alta, né? Então, um terço da população, foi isso que mostrou um grande estudo realizado aqui em São Paulo. Então, assim, a prevalência é grande, a gente tem que estar atento. O ronco pode ser em função de um estreitamento da região da garganta. Então, os tecidos moles aí começam aí ou a apresentar flacidez, ou aumento, né, tecido por conta da gordura, porque a apneia obstrutiva do sono está associada à gordura, né, aumento, obesidade. E também pode ser associado à questão esquelética, né, a alteração aí, uma desproporção de arcadas dentárias, maxila, mandíbula. Então, são N fatores. Refluxo gastroesofágico. Mas uma vez que o paciente, a pessoa apresenta ronco, já é um indicativo de um sinal de alerta para a gente procurar saber, investigar, diagnosticar se tem algum problema maior por trás disso ou se trata de um ronco primário. E aí o ronco primário também, ele pode ser prejudicial. Existem vários estudos aí, já há décadas, né, mostrando que tem implicação, sim, na qualidade do sono do parceiro. Então, a pessoa que está ali do lado acorda várias vezes, então ela micro desperta, desperta completamente, ela não tem o sono reparador também, além de estar associado também às questões auditivas, né? Então, interessantemente, tem estudos mostrando que quem ronca tem aquela intensidade, né, em decibéis, eles colocam ali alto, né? A pessoa tem ali um ronco vibrando ali na garganta,
tá a audição aqui, o ouvido aqui, mas ele não apresenta os mesmos prejuízos que o seu parceiro, companheiro. Então, existem vários aí estudos indicando que a gente tem sim que ficar atento e buscar aí uma orientação, um diagnóstico médico, e aí a gente passaria aí também para a importância, né, dos exames diagnósticos, né? Se a gente for parar para pensar, né, acho que até talvez 15 anos atrás, roncar não só era normal, como era um sinal de talvez masculinidade nos homens, né? Então era motivo de piada, era algo realmente muito banalizado. E hoje a gente sabe o impacto que tem não só sobre a saúde do paciente que ronca em si, mas como a saúde de quem acompanha esse paciente e impactando a qualidade de sono de mais de uma pessoa, isso vai impactar na qualidade de convivência daquela família, de capacidade laboral dos membros dessa família, né? E eu acho que o que veio a modificar um pouco esse cenário foi justamente a expansão do diagnóstico em sono, né? A partir do momento em que cada vez mais se pôde identificar esses indivíduos, se expandiram as pesquisas para a gente poder identificar, afinal de contas, né, qual é o impacto disso. Então, é importante a gente deixar claro quem são os pacientes que precisam buscar um especialista em sono. Então, é importante que a gente deixe claro para a população que a maior parte dos pacientes que têm apneia, especialmente quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, eles vão ter o ronco presente, né? Mas não são todos os pacientes que roncam que vão ter as pausas respiratórias, né? Mas para a gente conseguir identificar quem é o paciente que só tem o ronco primário, quem é o paciente que tem um distúrbio respiratório mais grave, para isso a gente precisa que esse paciente, então, passe por um exame. Hoje a gente tem aí um leque de alternativas de exames disponíveis para atender a indicação de exame de cada paciente e o que é melhor para aquele indivíduo em si, de acordo com as suas limitações. Então, eu convido o doutor Irã para falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, né? Sobre as alternativas de diagnóstico, quais são as diferenças, pelo que esses pacientes vão passar, afinal de contas, para chegar a essa definição diagnóstica de se eles só têm ronco ou se esse ronco é muito mais do que somente um ruído. Doutora, uma coisa importante ali, ontem eu estava com uma palestra do Dr. Danilo, né, e lá em Chapecó, e ele trouxe uma colocação que a gente ouve bastante, muitas vezes, do paciente, né, quando pergunta se ele está dormindo bem, tô dormindo bem, inclusive ronco pra caramba, né, então muitas vezes, além das colocações que tu trouxe sobre o ronco, o paciente acha que estar roncando, muitas vezes, é sinal que está num sono profundo, que está dormindo muito bem, né? Que até está roncando. Então, nunca é normal esse ronco. Então, o processo diagnóstico começa lá na hora que o médico solicita, identifica a situação com o paciente sobre o ronco e ele precisa fazer um exame de polissonografia, né? Não tem hoje como avaliar o ronco desse paciente somente pelo relato do familiar ou pelas questões que o paciente traz. Ele precisa fazer esse exame para quantificar a questão dessa apneia, para saber o grau dessa apneia. Pode ser um roncador primário, pode ser um roncador com uma apneia leve, moderada, acentuada, e isso vai definir a linha de tratamento desse paciente. Então a gente começa pelo padrão ouro, que é a polissonografia tipo 1, onde o paciente dorme numa clínica ou num hospital e ele vai ser monitorado durante a noite por um técnico de polissonografia. Esse exame, o paciente vai ter ali a avaliação de vários pontos, né? Eu costumo dizer que ele vai ser escaneado dos pés à cabeça, digamos assim, né? Então ele tem eletrodos nas pernas, ele tem eletrodo de eletrocardiograma, então eletrodo no peito, eletrodo na cabeça, que vai fazer toda a avaliação aí de eletroencéfalo, para fazer estagiamento do sono, para entender as fases do sono, eletroaclograma, eletromiograma. Então, o paciente ele vai dormir com vários eletrodos pelo corpo. E ele dorme nesses locais onde ele vai ser filmado e acompanhado por um técnico. Então, essa é a polissonografia padrão ouro. É a polissonografia onde a gente gostaria de ter aí para todo mundo disponível. Mas como o ronco é uma doença altamente prevalente, o que começou a acontecer, contextualizando um pouquinho o surgimento das novas tecnologias em relação ao diagnóstico de ronco e apneia?
Nós tínhamos muitos pacientes para serem diagnosticados e poucos leitos de polissonografia, porque esse exame requer uma grande infraestrutura, é um exame com uma grande tecnologia, mas que tem uma complexidade operacional. A partir daí, a indústria e os pesquisadores começaram a desenvolver outros tipos de polissonografia. Então, hoje eu consigo, com um paciente dormindo em casa, ter a polissonografia tipo 2, que é um exame também bem completo, com eletroencefalo, com todos os canais, mas esse paciente já dorme em casa, então ele já não é o padrão ouro, ele já não é acompanhado por um técnico, mas é um exame bem completo, que vai avaliar não somente nessa noite as questões respiratórias, mas também algum outro distúrbio de sono que esse paciente possa ter. Bruxismo, movimento de pernas, enfim, outras questões que envolvem também parte neurológica, né? Ainda um exame com uma complexidade operacional um pouco ali presente, e a partir disso a gente tem a evolução para as polissonografias tipo 3 e tipo 4, que são exames específicos somente para avaliar ronco e apneia do sono, né? Então eu não consigo avaliar outro distúrbio do sono numa polissonografia tipo 3, que é um exame com menos canais. Então é um exame que o paciente dorme em casa, geralmente é um equipamento que o paciente consegue colocar sozinho ou com a ajuda de um familiar, que vai envolver um oxímetro, uma cânula e um equipamento, um dispositivo que ele vai colocar no peito e vai prender com uma cinta. Então essa é a polissonografia tipo 3, e nós temos hoje a polissonografia tipo 4 também, que é um oxímetro, né, que vai avaliar somente saturação e frequência cardíaca desse paciente, mas que já é validado aí com estudos clínicos para paciente com alta probabilidade de ronco, para conseguir fazer essa avaliação. Então nós temos desde exames com alta complexidade, envolve uma análise bem profunda desse paciente, até exames especificamente para ronco e apneia, que são exames muitas vezes mais acessíveis para a população, então são exames mais baratos, porém ele não é para todo o paciente, né? Ele é para aquele paciente onde um médico fez a avaliação e entende que ele pode fazer um exame domiciliar, que ele é candidato a esse tipo de exame, e ele consegue dormir em casa e fazer o exame de uma maneira mais tranquila, um exame mais acessível, e eu costumo dizer, às vezes, até um exame mais fidedigno em relação à questão da rotina de sono do paciente. Porque no momento que esse paciente dorme fora de casa, o paciente ele tem que entrar na rotina de horários do laboratório, né? Horário de chegar, horário de sair, dormir em um ambiente estranho e tal. Muitas vezes o paciente tem um pouco de dificuldade, e no exame domiciliar ele já consegue adaptar esse exame para a rotina de horários do paciente, e ele está dormindo em casa, mas não é para todo mundo, né? Exatamente. Exatamente isso que a gente precisa deixar muito. Vou pedir a doutora Ira para silenciar de novo. São essas informações que a gente precisa deixar muito claro, né? Porque a gente vê que tem muito paciente que eles já têm um pré-conceito, né? Tem um conhecido que foi fazer um exame, achou horrível, eu não vou passar por isso. Então é fundamental a população entender que, de acordo com a avaliação com um especialista em sono, esse profissional ele vai encontrar qual é o melhor método de diagnóstico para poder auxiliar aquele paciente, né? Então, a solução do problema com certeza não é, eu não quero passar por isso, então eu vou ficar aqui na minha casa roncando e desenvolvendo uma série de doenças sistêmicas impactando o sono dos outros, né? Outra questão que a gente precisa deixar claro é que a noite de exame, seja no domicílio ou seja dentro de um laboratório, ela é um extrato da vida do paciente, né? Claro que no ambiente domiciliar tende a ser muito mais representativo da realidade, pois o paciente está na sua cama, fazendo uso do seu travesseiro, né? Então ele está no seu ambiente, mas ainda assim ele está realizando um exame. Então, às vezes o paciente põe em questionamento aquele laudo. Não, mas eu nem dormi. Ou eu dormi muito mal, geralmente eu não sou assim. Então a gente tem que também elucidar que, assim como por vezes um eletrocardiograma, em que naquele momento da execução do eletrocárdio o paciente está nervoso e tem uma elevação de frequência cardíaca, aquilo é um extrato.
Síndrome do jaleco branco, então o paciente vai só na frente do médico, ele tem um pico hipertensivo, né? Então, é importante a gente informar que dentro de cada um desses métodos de diagnóstico, nós temos um apanhado de informações. Então, por exemplo, no caso das polissonografias do tipo 1 e 2, nós temos eletroencefalograma. Então, se o paciente não dormiu a noite toda, como ele está acostumado, mas aquele trecho em que a gente conseguiu visualizar épocas de sono, houve ronco, houve eventos respiratórios, houveram dessaturações, isso já nos serve para conseguir, então, atender a esse paciente, né? Então, são essas questões que o paciente já traz por ouvir de outros como é o exame, ou por não ter informação de efetivamente como ele acontece desde a sua execução, a sua análise. Então, vai ter um profissional que vai olhar o exame época por época. Aquele número de apneias que se detectou é baseado no tempo de sono, mesmo ele tendo dormido menos do que ele está acostumado. E esse preconceito, ele também serve para o tratamento, né? Especialmente quando a gente fala em tratamento com CPAP. Ah, não. Eu nem vou buscar um especialista em sono, que eu não quero dormir com aquela máscara, né? Então, o que a gente precisa esclarecer? Bom, primeiro, cada vez mais a indústria está disposta a desenvolver produtos cada vez mais confortáveis. Então, se a gente for comparar as máscaras lá do ano de 2009, quando eu comecei a atender em sono, com as máscaras de hoje, meu Deus, eu tenho vontade de voltar no tempo e pedir desculpa para os meus pacientes, que lá em 2009 eu apresentei máscaras que, céus, né? Então, assim, as coisas vão melhorando. Então, não pode ser um conhecido, a opinião de um conhecido ultrapassar a opinião e o atendimento de um profissional da área, né? Até porque não é uma questão estética, é uma questão de saúde. E hoje em dia a gente tem não só a CPAP, né? Cada vez mais se desenvolvem estudos delimitando quais são as indicações, as melhores indicações, o padrão ouro, mas aquele paciente que não adaptar ao CPAP, a gente não vai abandoná-lo e deixar, então tá, não deu certo o CPAP, então você, vida que segue, fica roncando, tendo apneias e desaturando, etc e tal. Então eu convido a doutora Érica para falar um pouquinho do tratamento da fono, né? Então a gente vai aí por complexidades, né? Então, geralmente a fono acaba pegando os casos um pouco mais leves, né? Mas também tanto pacientes que não aderiram à pressão positiva, além de a associação de terapias. Então, a gente pode associar, né, o tratamento da pressão positiva com a fono, o tratamento da odonto com a fono. Então, a doutora Érica vai poder falar um pouquinho mais aí sobre isso. Isso, desde que se deu essa evidência, né, científica da atuação fonoaudiológica através de uma publicação, né, com um rigor científico, que foi resultado do estudo da doutora Kátia Guimarães, e ele, né, teve um expressivo aí, reconhecimento, né, de que há uma possibilidade de tratamento da apneia obstrutiva do sono de grau moderado naquela época, né, e depois vieram outros estudos, um deles da doutora Vanessa Ieto, que mostrou também a atuação fono, os benefícios em relação ao paciente com ronco primário e também com a apneia obstrutiva, né, com gravidades maiores. E aí ela mostrou também redução da intensidade, 60% de intensidade do ronco, 39% por volta de 40% de redução da frequência do ronco, E a Kátia Guimarães havia mostrado também uma redução do índice de apneia e hipopneia em 40%. E aí tem vários estudos aí, selecionados, randomizados, em uma meta-análise, mostrando também uma redução por volta de 50% do IAH, ou seja, a gravidade tende a melhorar com o tratamento fonoaudiológico, né, dentro dessa especialidade da motricidade orofacial, que trabalha, né, em cima dessas estruturas do sistema estomatognático, né, então orofaringe, língua, músculos da mímica facial, funções sempre associadas, está atento também à capacidade, como que ele está, o modo que ele executa, e direcionar sempre, né, para evoluir quanto à função de deglutição, mastigação, respiração, sucção, enfim.
Inicialmente, então, a gente fala de um trabalho isolado, fonoaudiológico, para essa população. E aí depois vieram outros estudos mostrando cada vez mais, não só dentro do contexto da fonoaudiologia do sono, mas também em relação a várias abordagens existentes, né? A gente tem o CPAP, que é o mais eficaz em abolir, né, esses problemas de respiração, pausas, até ronco, obviamente, né, porque ele tende a abrir essa via aérea, mas também em relação aos aparelhos intraorais, combinados também com CPAP, ou aparelhos intraorais, né, de avanço mandibular, que é essa placa que é confeccionada pelo dentista, né, odontologia do sono, e ele acaba também sendo associado a outros tratamentos, inclusive a fonoaudiologia também, né? Dentro desse tratamento de terapia miofuncional, orofacial. Então, existem estudos mostrando pacientes com distintos graus, né? Diferenciados, moderado, grave de apneia obstrutiva do sono, até leve. Eles foram todos tratados conjuntamente, né, de forma combinada. Então, CPAP com terapia miofuncional orofacial, através de exercícios, e aí, depois de 3 meses, eles observaram uma redução aí significante, né, viraram muitos aí graves, ainda continuaram com apneia, ainda não normalizaram, se a gente falar, né, de classificação, de gravidade, eles não caíram para 5, menos do que 5, mas eles permaneceram num quadro mais leve, e entraria, então, eles foram encaminhados para um tratamento com a placa, né? Seria o aparelho intraoral com o dentista. Então, existem essas possibilidades, e o paciente ficou feliz no estudo, ele relatava que o que motivava ele também era ele poder ter essas opções de escolha, né? Então, tem aquele que se adaptou bem com o CPAP, tem aquele que mostra aí, também na nossa prática clínica, a gente conversando, né, com fisioterapeutas, no caso, a gente identifica muitos relatos, né, de indicadores aí de baixa adesão, numa entrevista inicial, se ele tem um perfil, né, ou não, para adaptar bem ao CPAP, mesmo acompanhando de perto. E muitos têm vindo para a fonoaudiologia para lidar com essas questões de adesão, muitas vezes é prejudicado também. Obviamente, tem muitas variáveis durante o tratamento CPAP que tem que ser observados, né? Curva de fluxo, enfim, da especialidade aí, né? Da fisioterapia, mas a gente vê muito associado ao vazamento aumentado, e a curva de vazamento é uma coisa que a gente está tentando aí, que a gente vai publicar, né? Em breve, que é tema do doutorado meu também, né? Um trabalho adjunto, né? Combinado, terapia miofuncional, orofacial, da fonoaudiologia, com o CPAP, né? Junto aí com esse problema de vazamento, abertura de boca, inadequação toda do sistema estomatognático, então fortalecer, melhorar a resistência, função respiratória, então os pacientes com boca aberta voltam ali até acoplamento de língua e selamento, vedamento labial. Então, existem vários parâmetros que a gente pode, sim, trabalhar em conjunto, de forma aí combinada, né? E com uma equipe, claro, né? Sempre multidisciplinar, que é o que caracteriza, né? Acima de tudo, o tratamento da apneia obstrutiva do sono e ronco também isolado, primário, no caso, né? Com certeza. Eu até ia comentar que o fisioterapeuta hoje é o profissional que mais atua nessa parte de adaptação de pressão positiva. Então, é fundamental que os profissionais da fisioterapia tenham esse conhecimento. Eu acho que uma das situações em que a gente mais encaminha para os colegas da fono é justamente essa abertura de boca, né? Então, o que antigamente a gente simplesmente migraria o paciente de uma máscara nasal para uma máscara oronasal, que é maior, mais pesada, mais desconfortável, o selamento é muito mais complexo, né? Então, hoje a gente trabalha em associação, né, com o objetivo de manter aquele paciente na terapia por pressão positiva e especialmente tratado, né? Seja qual for a forma de intervenção. Então, a gente tem uma pergunta que eu vou passar para o doutor Irã. Doutor, nesse contexto, já se pode considerar o ronco primário uma doença ou é apenas um dos distúrbios do sono? Pergunta do Lucas. Esse ronco primário aí, ele já deve ser tratado, né?
Então a gente já tem aí, que nem a doutora Érica falou lá no início, se eu não me engano, a questão da audição, o ronco, ele já traz, por mais que ele seja primário, ele já está trazendo algumas consequências, já tem estudos mostrando, por exemplo, perda auditiva, né, pela questão do barulho e a intensidade desse ronco. Eu costumo pensar que, tipo assim, esse ronco ele é primário hoje, mas amanhã ele pode deixar de ser. Uma coisa que a gente sempre orienta para os pacientes tu fez um exame de polissonografia, hoje, ele deu um ronco primário, tu não tratou esse ronco, daqui um ano e meio no máximo, tu precisa reavaliar essa situação, porque ele pode deixar de ser primário. Então, o ronco já é um sinal ali bem grande, bem forte, de que algo está errado nessa via aérea e precisa tratar. Só que quando a gente fala em ronco primário, e a gente não pode esquecer também da questão social do ronco. Muitas vezes esse paciente ele está buscando a avaliação desse ronco não porque ele está com algum sintoma, daqui a pouco ele ainda não tem sonolência. Vamos falar daqui a pouco num grupo de pacientes mais jovens, né? Que ele daqui a pouco não tem sonolência, ele não tem essa questão dos sintomas que o ronco, que a apneia traz, né? De falta de energia, de irritabilidade, de indisposição, mas ele já está ali para uma queixa de alguém que dorme ao lado. Né? Então, muitas vezes é importante pensar, é um ronco primário, meu laudo não deu uma alteração no meu índice de apneia. Então, eu não preciso me preocupar, eu não tenho a doença, eu não tenho a síndrome da apneia obstrutiva. Opa, hoje tu não tem, teu IH está dando baixo, mas já tem outras consequências aí e a gente não pode esquecer das questões sociais. Muitos casais que daqui a pouco já não conseguem dormir no mesmo quarto, pacientes que com o tempo começam a ficar com constrangimento de viajar, de dividir casa com amigos. Eu não sei vocês, mas a gente recebe muito para exame, conversando com pacientes pós-períodos de férias, pós-período de praia, né? Que divide a casa com os amigos, o pessoal fica brincando lá com a questão do ronco, mas o paciente já sente um constrangimento. Então, mesmo que seja o ronco primário, é sempre importante avaliar com o seu profissional possibilidades de já tratar esse ronco, né? Ou então ir monitorando isso aí para ver se vai ter um agravamento no decorrer do tempo. A gente acaba se deparando com muitos pacientes, especialmente do sexo feminino, né? As mulheres que fazem parte desses grupos de idosos, que elas são super dispostas, fazem uma série de atividades, mas quando elas têm uma viagem do grupo de senhorinhas, a colega do quarto não aguentou e aí elas se sentiram constrangidas e para poder seguir nas viagens, elas acabam procurando, então, o especialista, né? As mulheres tendem a ser um pouco menos sonolentas, né? E aí a gente vê esse tipo de situação aí que o doutor Ira estava falando. A gente tem mais uma pergunta que eu vou começar a responder e aí vocês podem complementar. A Anália perguntou, a apneia só pode ser tratada com o CPAP ou existe outro tratamento? Anália, então, o que vai determinar o tratamento indicado vai ser a gravidade dessa apneia, tá? Que isso quem vai nos dizer é o exame de diagnóstico. Então, geralmente pacientes mais graves, com uma quantidade maior de eventos respiratórios, de apneias, enfim, ou pacientes que têm muito prejuízo na oxigenação, a gente acaba indicando mais o CPAP, tá? Pacientes que têm distúrbios mais leves, eles podem ser encaminhados para uma terapia posicional, para um tratamento com o dentista, para um tratamento com o pessoal da fono, que a doutora Érica vai poder falar. E a gente tem hoje aí o Conselho de Educação Física vindo também, né? Então a gente tem cada vez mais ferramentas surgindo para atender esses pacientes. Então, na verdade, a decisão de tratamento indicado, ela vai ser baseada não só no exame diagnóstico, mas também no que o paciente quer, né? Não nos adianta ficar batendo na tecla de um tratamento que seria o mais indicado para aquele paciente e o paciente não tolerar, seja porque ele não quer passar por aquilo ou porque ele tem alguma limitação, por exemplo, um aparelho intraoral que o paciente não tem as condições de arcada dentária para atender, né? Então, é uma questão que vai ser uma avaliação de uma série de aspectos, né, para chegar à melhor determinação de tratamento para os pacientes. Colegas, se quiserem
complementar, fiquem à vontade. E associado aí Desculpa, pode falar. Não, só para complementar ali a questão do CPAP, que nem a doutora Adriana falou lá na anterior, a questão muitas vezes do exame, do diagnóstico, o paciente tolera bem a polissonografia tipo 1, mas numa titulação de CPAP muitas vezes é o problema para esse paciente. Então, só falando um pouquinho ali, dentro das possibilidades de tratar essa apneia, o maior medo do paciente é o CPAP. E muitas vezes ele termina a noite no laboratório com aquela sensação de que eu nunca mais quero saber disso na minha vida. Porque ele dormiu com todo o sistema da polissonografia montado, ele dormiu num ambiente estranho, então ele sai com essa sensação de que o tratamento vai ser a noite que ele esteve no laboratório. E hoje, dentro da parte da tecnologia, a gente já tem todo o acompanhamento e adaptação desse CPAP pelos fisioterapeutas aí, pelos sistemas de telemonitoramento dos equipamentos e que vão trazer uma outra realidade para o paciente. Então, um grande recado que eu gostaria de deixar é para o paciente que titula CPAP em laboratório e não teve uma noite confortável, porque a primeira noite com CPAP não é confortável mesmo, ele deve voltar para o médico, não tem medo de voltar no médico, conversar e considerar essa possibilidade, se foi muito ruim a noite para ele, e ele deve ser encaminhado para um profissional de fisioterapia para fazer essa adaptação em casa, de um modo muito mais tranquilo, noite a noite, né? Então, só para complementar uma fala um pouquinho anterior, essa importância, e a gente, quanto técnico, quanto profissional de técnico de polissonografia, que a gente desmonta esse paciente com o CPAP pela manhã e ouve esse relato, a importância de encorajar esse paciente de que ali foi um exame, não vai ser a realidade, que isso, que nem a doutora falou, a questão das máscaras é algo incrível, o que melhorou nos últimos anos, né? Então, muitas vezes trabalhar essa possibilidade, outras questões de máscara, que isso depois, no decorrer, ele tem um acompanhamento. Não dá para se assustar com o CPAP na primeira noite, principalmente quando for exame de laboratório, de polissonografia tipo 1, né? Só para complementar ali a questão do CPAP, que o pessoal tem muito medo. Isso, e também para complementar essa questão do sobrepeso, né, que está sempre aí associado, né, com a obesidade, aumento dos tecidos, né, de gordura na região da orofaringe, da garganta. Então, a fonoaudiologia, a atuação fonoaudiológica, ela está muito, assim, intrinsecamente relacionada com essa questão estrutural. Então, é muito comum vir uma demanda de pacientes também com perfil encaminhados para o tratamento fonoaudiológico, já com perfil de estar começando aí com uma adesão à prática de exercício físico, já iniciando aí, né, uma perda de peso, e de 6 meses para cá comecei a academia, continuo firme, e aí estou disposto também a inserir na minha rotina alguns exercícios, né? Então a gente orienta, se tiver indicação, né, de tratamento por meio de terapia miofuncional, orofacial, a gente orienta. É só fazer alguns minutinhos de manhã, tarde, o horário que conseguir encaixar dentro da sua rotina, né, associada às atividades de vida diária. Então, após escovar os dentes, já está com a mão afiada, já aproveita que está em frente ao espelho, coloca ali uma música que tem em média 4 minutinhos, e aí faz durante esse período de tempo curto, ou no táxi, no Uber, né? Então, ele tem ali várias situações dentro da sua rotina que ele pode, sim, praticar e aí melhorar, né? E depois ele vai tendo essa alta, ele vai continuar gerenciando, né? Porque o paciente, ele aprende a gerenciar, né? Tem um controle, uma coordenação melhor, ele vai evoluindo dentro das suas funções, né? Desse sistema estomatognático, mastigação, deglutição, respiração. Ele adequando tudo isso, ele vai melhorando também a qualidade do sono, né? Então, o paciente depois ele fica livre, né? Da sessão fono, e voltando aí de forma, um período mais longo, né? 6 meses, 1 ano. Mas é importante esse perfil do paciente para a gente identificar. Ele tem perfil para aderir para uma placa de avanço, né, mandibular,
até essa questão do exame, né? Então, para ele não sofrer esse trauma. Então, essa entrevista inicial, ele vai para essa polissonografia ali, né, dentro da estrutura hospitalar, laboratório, ou ele vai utilizar o CPAP e, de repente, faz o uso do CPAP com poligrafia. Então, isso é muito do olhar, né, do clínico dentro dessa equipe multidisciplinar. É muito importante. Joia. Eu acho que a gente já tá. A gente tem mais algumas perguntas, tá? Eu vou fazer só mais uma, porque senão a gente não vai conseguir concluir. Eu vou ler essa última pergunta e já respondê-la. E aí a gente passa para as nossas considerações finais e aí as demais perguntas a gente pode depois responder direto para essas pessoas que estão nos enviando, tá? Então eu vou responder só uma das perguntas, que é sobre a titulação da polissonografia. Existe alguma margem para regularizar o CPAP? Na verdade, existe um protocolo da Academia Americana de Medicina do Sono, né? Então, o técnico em polissonografia que vai estar dentro do laboratório fazendo essa titulação manual, ele precisa estar devidamente treinado para obedecer os critérios de incremento pressórico, para encontrar qual é a máscara mais adequada para aquele indivíduo. Então, o laboratório tem que ter uma série de máscaras para mostrar para os pacientes, né? Então, duas questões estão acontecendo. Primeiro, cada vez mais os pacientes que não têm uma alta complexidade, eles estão vindo fazer a titulação no domicílio com os fisioterapeutas, e os fisioterapeutas também estão entrando dentro dos laboratórios para abraçar titulações de maior complexidade. Então, titulações de um paciente com uma doença neuromuscular, com alguma doença respiratória. Então, essas questões estão acontecendo, mas o fundamental para a gente ter uma titulação no laboratório assertiva é o treinamento contínuo do técnico. Então, o técnico que está executando, ele precisa saber qual é o momento de trocar máscara, de entrar com alguma tecnologia acessória, de incrementar a pressão, de reduzir pressão, passar toda a parte de educação ao paciente. O paciente ele tem que saber o que ele vai esperar daquela noite de exame, tá? Então, a gente não tem... Não sei se eu entendo a pergunta, como existe alguma margem para regularizar. O que a gente tem é um protocolo que a gente tende a seguir, né? Então, é o protocolo da Academia Americana, que está disponível aí para consulta, né? E aí o técnico tem que, por ali, se basear. Então, a decisão não é tomada de acordo com o que o técnico simplesmente acha, né? É baseada em um guideline que rege o mundo todo, tá? Bom, pessoal, a gente não tem mais tempo. Quero agradecer muito a presença da doutora Érica, do doutor Irã. Acredito que foi bem legal aí para quem ouviu a gente nesse bate-bola, tá? A live vai ficar gravada e abro para vocês aí falarem as últimas palavras. Agradecer a ABS pelo convite, a doutora Esther Bianchini, que representa há décadas essa área da fonoaudiologia do sono, e muitos amigos também dentro da área da fonoaudiologia do sono, mas principalmente a ABS, que tem aí promovido essa dinâmica, né, interação da multidisciplinaridade, essa equipe, que é fundamental para o tratamento aí, sempre focado no paciente, né, para a gente conseguir o sucesso do paciente. Obrigada a todos vocês também, doutora Dayana, Irã também. Prazer estar aqui com vocês. Para mim também é um prazer estar conversando com vocês. São grandes referências aí na área. Eu já assisti outras lives aí com vocês e hoje estar participando, conversando com vocês, para mim é um grande prazer. Parabenizar a ABS por esse movimento, né? Uma semana inteira da gente falando de questões do sono é super importante. Hoje uma pessoa comentou comigo, mais uma live sobre apneia e ronco. Sim, mais uma live sobre o ronco e apneia, porque é uma doença altamente prevalente e nós precisamos discutir muito sobre isso para levar essa informação, para trazer esse alerta para a população que não é normal roncar, né? Deixo também uma questão muito importante. Hoje nós nos preocupamos muito com a saúde do paciente, daquele paciente que está fazendo o exame, que está buscando o tratamento, mas também existe todo um lado social do problema do ronco
que eu acredito que precisa ser mais falado, né? O problema de quem dorme ao lado, o isolamento que isso traz para os pacientes. Antes, doutora Dayana, você trouxe a questão muito dos grupos de terceira idade, do pessoal que viaja e começa a ficar constrangido, né? Eu já atendi pacientes que antes da pandemia deixou de participar de grupos de viagem pelo constrangimento do ronco. Então o ronco ele não é só uma questão de problemas cardíacos, de problemas metabólicos, mas ele também tem uma questão social que é importante ser levado a sério, e muitas vezes a gente brinca em casa com esse roncador, né? Ou a gente começa aí com essas brincadeiras, mas esse paciente lá no fundo, com o tempo, ele começa a ficar constrangido. Então, gente, ronco é trabalho no dia a dia para levar essa informação aí para o maior número de pessoas possível. Joia, gente. Então, quero, por fim, aí só deixar um beijo para o Conselho de Fisioterapia. Pela segunda gestão eu faço parte, a gente tem conquistado bastante coisa e levantado muito a bandeira da atuação multiprofissional. Então, é um prazer, meninas que estão aí nessa batalha aí comigo, um beijão grande. Prazer ter dividido essa noite aqui com vocês, tá? E a todo mundo que está nos ouvindo, sigam acompanhando todas as atividades da Abessono nessa semana muito importante e também nos demais dias do ano. É um perfil que sempre vai trazer muita informação, seja para a população em geral, seja para os profissionais que cada vez precisam se capacitar mais para atuar na área. Então, gente, Semana do Sono, boa noite para todo mundo, espero que todo mundo durma muito bem. Um abraço.